Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de ciências será sobre os dinossauros. Vocês vão aprender muitas coisas bem legais, bem bacanas sobre esse animal enorme que viveu há muitos e muitos anos atrás. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender o que são fósseis. Fósseis são restos de animais, plantas ou outros seres. São rastros e pegadas que são moldados em rochas. São coisas muito antigas, que de outros e outros séculos atrás. Então, nós vamos agora observar um pouquinho alguns fósseis. Vamos lá? Então, nós temos aqui um fóssil de uma folha, tá? É uma impressão. Aqui do lado, nós temos o fóssil de uma pegada. E aqui no meio também, nós temos um fóssil de algumas pegadas pequenas, tá? Então, esses são fósseis de impressão, ou seja, o animal pisou e ficou a marca. Sabe quando você pega uma massinha e aí você coloca um molde na massinha, você aperta, quando você tira a massinha, não fica o formato da massinha, do objeto que você colocou na massinha? Então, os fósseis são mais ou menos parecidos com isso. Não são não na massinha, mas são em rochas. Temos também os fósseis que são petrificados. Esses são animais que morreram, tá? Foram cobertos por quantidades enormes de terra e foi ficando ali, foi virando um osso de tão duro que ele fica, tá? Geralmente esses fósseis são muito duros, porque eles petrificaram, tá bom? Então, nós temos aqui um peixe, nós temos aqui o fóssil de, aparentemente, uma cobra, nós temos aqui também um fóssil de algum outro inseto, algum inseto voador, aparentemente, e temos também a cabeça de um tigre, né? A gente pode ver que perfeitamente os dentes do tigre. Então, esse é chamado de fóssil petrificado. Os dinossauros. Os dinossauros foram grandes répteis que viveram no passado. Podemos descobrir algumas coisas sobre eles estudando seus ninhos, seus ossos e as suas pegadas fósseis. Há milhares de anos, uma enorme catástrofe atingiu toda a Terra. Quando isso aconteceu, os dinossauros morreram e foram sepultados rapidamente por uma imensa quantidade de sedimentos, terra, rochas e água. Com o tempo, algumas partes deles se petrificaram e foram preservadas, formando os fósseis. Até hoje, esses vestígios têm sido encontrados e pesquisados por cientistas conhecidos como paleontólogos. Paleontólogos é o nome dos cientistas que trabalham com fósseis. No Brasil, a Chapada do Araripe, no Ceará, é uma região muito rica em fósseis de pterossauro, um réptil carnívoro que chegava a ter 5,5 metros de envergadura, que é uma medida de uma ponta a outra das asas abertas, e pesava cerca de 25 quilos. O nome pterossauro significa lagarto voador. Muitos filmes tentam retratar os dinossauros. É verdade que, ao estudar os fósseis, os cientistas descobrem diversas coisas interessantes sobre eles. No entanto, é impossível reproduzir com certeza a aparência, o comportamento e os sons emitidos por esses animais. Então, olha, a gente assiste muitos filmes sobre os dinossauros. Nós não sabemos se realmente eles eram emitiam aqueles sons, né? Eles eram realmente daquele tamanho porque os ossos que são encontrados indicam o tamanho, a altura, a largura deles. Mas o som que eles emitiam, a gente não sabe como que é, né? Porque o som não petrificou, não virou fóssil, né? Somente a parte óssea dos animais.
Geralmente, a professora gosta de fazer essa experiência na sala de aula, com argila e com ossos, para que vocês possam ter uma ideia bem criativa a respeito disso. Mas, como nós não podemos, fica a seu critério. Se em casa você quiser fazer alguma coisa parecida, você pode fazer o seguinte: você pode pegar farinha de trigo, molhar um pouquinho ela e fazer como se você fosse fazer um bolinho. Ela precisa ficar um pouquinho dura, tá? Enquanto ela está úmida, você vai pegar um ossinho de galinha e vai apertar dentro daquela massinha, tá? Aquela massinha de farinha de trigo que você fez. E você vai deixar secar. Quando estiver seca, você vai retirar o ossinho e aí você vai ver que virou uma a marca do ossinho ficou ali dentro, tá? Então, essa é uma experiência bem bacana de se fazer em sala de aula, mas você pode fazer na sua casa se você quiser também. Aí, como fazer? Aqui está falando fósseis de impressão. Então, esse do ossinho que eu falei para vocês, que você pode fazer uma massinha e colocar o ossinho dentro, a massinha com farinha de trigo e colocar o ossinho dentro, você pode, quando você tira, fica um fóssil de impressão, tá? E o outro, fósseis petrificados, esse já é mais difícil um pouquinho. Esse você precisaria deixar o osso ali dentro, tá? Aí você precisaria colocar um pedacinho de papel filme e aí você iria fechar com as duas partes de massinha feito com farinha de trigo. E aí você iria deixar ali por vários dias, vários dias. Aí só lá para o final do mês, ou então quando a gente voltasse para as aulas, você poderia trazer para a escola para a gente ver como ficou. O que você acha? É um desafio legal? Eu achei bem bacana. Se você quiser, você pode fazer, tá? Não é obrigado. A Pro falou que não é obrigado a fazer. Apenas se você quiser fazer. Então, aqui nós temos, olha, lembra que eu falei na questão da massinha? Ó, então aqui a criança está brincando com a massinha e os brinquedinhos dela. Ela está fazendo alguns fósseis de impressão, tá vendo? Aqui ela fez com uma folhinha, aqui ela fez com os bichinhos que ela tem, e aqui ela pegou algumas pedrinhas, tal, e ela fez. Tá vendo? Você pode fazer com farinha de trigo se você quiser, tá? Porque eu sei que você não tem massinha, porque a sua massinha ficou na escola. Mas você pode usar a farinha de trigo. As minhas descobertas, a professora já colocou a resposta, porque caso você não consiga fazer a atividade para você colocar a resposta, então a professora já colocou a resposta aqui para você, para facilitar, tá bom? Mas você não precisa usar essas respostas. Se você conseguiu fazer os fósseis com a massinha de farinha de trigo, aí você mesmo vai observar o que está falando aqui e você vai fazer, ok? Então vamos lá. Como um animal ou uma planta podem se transformar em fósseis? Então está aqui a resposta. Animais e plantas se transformam em fósseis quando morrem em uma catástrofe e são soterrados rapidamente. Qual é a diferença entre um fóssil de impressão e um fóssil petrificado? O fóssil de impressão, marcas deixadas por um ser vivo. E o fóssil petrificado é a parte de um ser vivo transformada em pedra. Qual deles foi mais fácil fazer? Então, aqui a resposta seria pessoal. Observe o fóssil feito por um colega. É possível identificar o material que ele usou? Né? Então, essas duas você não precisa responder, tá bom? Uma grande catástrofe, como o dilúvio bíblico, por exemplo, poderia explicar a imensa quantidade de fósseis existentes na Terra? Por quê? Sim, como uma catástrofe mundial que matou e soterrou rapidamente inúmeros animais e plantas, o dilúvio seria o cenário ideal para a formação dos fósseis. Tá bom? Então é isso. É isso, galerinha. Que vocês tenham um bom estudo. Se você quiser fazer atividade com a massinha de farinha de trigo, eu acho que seria bem bacana,
mas caso você não consiga fazer ou não queira fazer, fica a seu critério, tá bom? Por enquanto é só, até a próxima aula. Beijos e fique com Deus!